Eu li vários comentários falando para eu fazer um vídeo sobre os níveis de riqueza, então eu parei e refleti. Imagine que sua vida financeira é como escalar uma grande montanha, onde o topo representa a liberdade financeira e a prosperidade, mas nem todos começam da mesma base. Alguns já estão em terrenos mais altos, enquanto outros precisam vencer trilhas mais íngremes e cheias de obstáculos. Nesse vídeo, vamos explorar todos os níveis de riqueza, porque para subir e chegar mais perto do topo, você primeiro precisa entender qual o ponto da montanha você está. Extrema pobreza. Cara, viver em extrema pobreza é como tentar escalar uma montanha gigantesca sem nenhum equipamento. Imagina ter que subir descalço, sem cordas, sem mochila, sem comida e sem água. Cada passo é um sacrifício enorme, e o risco de cair a qualquer momento é constante. Para você ter uma ideia, o IBGE considera em extrema pobreza quem vive com menos de R$11 por dia, o que dá uns R$322 por mês. Agora pensa, só a cesta básica já custa entre R$600 e R$900, dependendo da sua cidade. Faz as contas, não fecha nunca. E não é pouca gente nessa situação não. São 9,5 milhões de brasileiros vivendo assim. Quase 10 milhões de pessoas que não conseguem comprar nenhum básico para sobreviver. E se a gente olhar bem para alguns países da África, a realidade ainda é mais pesada. O pior é que a pobreza extrema não é só faltar dinheiro, é não ter acesso a coisas simples. Comida, água potável, casa decente, saneamento e educação. Coisas simples que para muita gente acabam virando quase um luxo. Por exemplo, pense na sua rotina diária. Você acorda, toma uma água limpa, faz seu café da manhã e talvez confira o celular. Se você vivesse na extrema pobreza, cada uma dessas ações seria uma luta. Ou pior, talvez você nem tivesse acesso a elas. A alimentação é escassa e na maioria das vezes carece dos nutrientes essenciais para se manter saudável. E com o tempo, o corpo acaba criando resistência a doenças transmitidas pela água contaminada, porque simplesmente não há outra opção senão consumi-la. Mas se a pessoa adoecer, a realidade é ainda mais cruel. Dependendo de onde você vive, atendimento médico nem entra no vocabulário, pois simplesmente não há como pagar consultas ou remédios. Basicamente, viver na pobreza extrema é estar o tempo todo em modo de sobrevivência. Pobreza. Na pobreza, a escalada é um pouco diferente. As pessoas até têm equipamentos, mas eles estão velhos, gastos e pesados demais para ajudar de verdade. As cordas estão desgastadas, as botas quase furadas e a pouca água que carregam não é suficiente para toda a subida. E quando finalmente parece que vão ganhar ritmo e avançar, surge um novo obstáculo no caminho. Uma despesa inesperada, uma crise, um problema de saúde. A falta de recursos nessa classe torna difícil cuidar do básico: alimentação, moradia, saúde e educação. Imagine um dia ter que escolher entre pagar a conta de luz ou garantir o jantar. E essa escolha que pra gente parece absurda é a realidade deles. De acordo com o Banco Mundial, uma pessoa é considerada pobre se vive com até R$34 por dia, ou R$1.000 mensais. Cerca de 27% da população brasileira vive na linha da pobreza. O quão quebrado você está pode variar de acordo com o estado em que vive. Por exemplo, a cesta básica em São Paulo pode custar R$830. Já no Ceará, pode chegar a R$600. Mas independentemente do estado, ser pobre implica uma luta diária para colocar comida na mesa e pagar as contas. E existe também a pobreza relativa, que acontece quando, apesar de conseguir sobreviver, a pessoa não tem condições de participar plenamente da vida social. Por exemplo, imagine que você consegue pagar as contas e comer bem, mas não tem dinheiro para comprar um celular. No final das contas, ser pobre significa que suas oportunidades, escolhas e liberdades são bem limitadas. Mesmo que você ganhe o suficiente para sobreviver, a sensação de estar sempre no limite torna a vida um desafio constante. Classe média baixa. A classe média baixa é como escalar a montanha com botas comuns e roupas que até dão conta, mas sem nenhum equipamento de apoio. Existe uma pequena garrafa de água na mochila, mas é tão pouca que precisa ser racionada com cuidado. Na minha pesquisa, eu percebi uma coisa: até chegar na classe alta, tá todo mundo meio que lascado. Segundo o Banco Mundial, quem ganha entre R$67 e R$105 por dia, o que dá mais ou menos de R$2.000 a R$3.000 por mês, entra nessa faixa de classe média baixa. As pessoas aqui têm acesso básico à moradia, alimentação, saneamento, água potável e conseguem pagar por remédios caso precisem. O mais importante é que a partir dessa classe, a corrente que prende as pessoas na pobreza começa a se soltar, já que é possível concluir o ensino médio, fazer uma faculdade e conseguir um emprego que pague melhor. O grande problema é que se vive basicamente no limite do aceitável. Se fizer dívidas, tá lascado. Se tiver uma emergência financeira, também tá lascado. Se tiver mais de um filho, também. Ou seja, qualquer gasto a mais pode gerar uma bola de neve em dívidas. Outro problema é que a maioria das pessoas dessa classe não tem muito conhecimento financeiro e acaba caindo em armadilhas de empréstimos fáceis ou em promessas de dinheiro rápido.
Desse jeito, permanecem uma corda bamba entre a pobreza e a classe média baixa. Classe média. Na classe média, a escalada já começa a ficar um pouco mais confortável. Essas pessoas têm botas em melhor estado, uma mochila simples com alguns suprimentos extras, e talvez até uma garrafa a mais de água ou um casaco leve para proteger do frio. Podemos definir essa classe como quem ganha entre R$ 106 e R$ 166 reais por dia, ou cerca de R$ 3.200 a R$ 5.000 reais por mês. Para você ter uma noção, a média de renda do brasileiro é de aproximadamente R$ 3.000 reais por mês. Em termos financeiros, a classe média consegue cobrir as necessidades básicas e ainda sobra um pouco para pequenos luxos, como viajar de vez em quando, sair para comer ou trocar de celular sem sentir culpa. Essa posição também depende do estilo de vida. Alguém da classe média pode trocar de celular a cada 2 anos, mas dificilmente gastaria com marcas de luxo toda semana. Se você está na classe média, provavelmente tem um emprego estável, como professor, enfermeiro ou funcionário administrativo. Em comparação com empregos de renda baixa, o trabalho tende a ser menos exaustivo fisicamente e mais seguro a longo prazo. Por outro lado, a classe média ainda não tem liberdade financeira suficiente para se aposentar antes dos 50 anos, por exemplo. Nem pode correr riscos desnecessários, como investir todo o dinheiro em um negócio que pode falir. Mas, diferente das classes anteriores, a classe média pode investir uma parte do que ganha, o que torna a possibilidade de se aposentar por meio de investimentos uma realidade palpável. Por exemplo, se a gente pegasse 10% da renda de cada classe e colocasse para investir, claro que na extrema pobreza isso é praticamente impossível, mas só para ter uma noção, daria uns R$ 32 reais por mês. Investido por 35 anos a uma taxa de 10% ao ano, isso viraria R$ 108 mil reais. Agora quem está na linha da pobreza, que também na prática não consegue investir, mas vamos supor que conseguisse, chegaria a cerca de R$ 339 mil reais no mesmo período de 35 anos. Indo para a classe média baixa, 10% representa entre R$ 200 e R$ 300 reais por mês. No longo prazo, isso daria algo entre 679 mil e 1 milhão de reais. Já na classe média, um investimento começaria em torno de 320 por mês, o que ao final de 35 anos passaria de 1 milhão e quem conseguisse investir perto de R$ 500 reais mensais terminaria com algo em torno de 1 milhão e 700 mil. A classe média, portanto, está em um espaço confortável, onde pode investir e não se preocupa com cada conta do mês, mas ao mesmo tempo precisa manter certo controle financeiro, senão um período de gastos excessivos pode significar voltar a comer arroz com ovo por um tempo. Classe média alta. Na classe média alta, a escalada começa a ficar muito mais interessante. Essas pessoas já não dependem apenas da força dos próprios pés, agora contam com equipamentos melhores, como cordas firmes, grampos de segurança e até uma mochila bem equipada. Isso permite subir mais rápido e com menos desgaste. Ainda precisam se preocupar com o terreno, evitar escorregões e manter o equilíbrio, mas a subida já não é tão exaustiva quanto antes. Uma pessoa da classe média alta ganha entre 250 e 417 por dia, ou seja, de 7.500 a 12.500 por mês. Estar nessa classe proporciona muitos confortos, mas ainda é preciso tomar cuidado com gastos muito grandes, como a compra de um carro ou de uma casa. Esse grupo costuma ter um bom controle financeiro e um estilo de vida confortável. Se você pertence a essa classe, provavelmente tem um bom emprego, pode ser gerente, especialista na sua área ou até dono de um negócio. O salário já permite morar no bairro legal e sustentar até 2 filhos sem tanto aperto. O estilo de vida muitas vezes lembra dos ricos. Dá para pagar uma academia premium, fazer uma viagem para Disney se planejar tudo direitinho, ou aproveitar alguns luxos de vez em quando. Mas a verdade é que ainda não chegou no nível de rico de verdade. No fim do mês, ainda continua rolando aquela conferida no preço do mercado antes de encher o carrinho. No nosso experimento de investimento, se uma pessoa da classe média alta aplicasse 10% da sua renda durante 35 anos, teria no final 2,5 milhões para a renda mais baixa e 4,2 milhões para a renda mais alta. Ricos. Aqui a escala é totalmente diferente. Eles não dependem apenas de cordas e esforço físico. Agora contam com equipamentos profissionais de alta performance, como cordas de titânio, roupas técnicas para enfrentar qualquer clima e mochilas cheias de suplementos. E além disso, tem assistentes que ajudam a levar água, comida e tudo o que for necessário. Se a classe média alta ainda se preocupa com o preço dos alimentos, aqui os ricos já não ligam para isso. Pessoas dessa classe ganham entre 500 e R$ 1.666 reais por dia, ou seja, de 15 mil a 50 mil por mês. Quem está nesse grupo já vive muito bem. Pode ter uma casa confortável no bairro nobre, viajar com frequência para praticamente qualquer lugar, jantar em restaurantes caros
e até ter uma casa de praia para curtir os fins de semana. Eles ainda não são milionários de verdade, mas estão bem perto de chegar lá. E além disso, essa classe tem acesso a uma educação de primeira e atendimento médico de alto nível, o que garante uma vida bem mais confortável e segura. Resumindo, estar nesse patamar é ter um colchão financeiro que traz tranquilidade, sem medo da inflação ou até mesmo de perder o emprego. Você não está mergulhando em dinheiro como o tio Patinhas, mas consegue flutuar de boa no mar de segurança financeira. E para os curiosos do experimento, as pessoas dessa classe teriam no final de 35 anos 5,1 milhões para a renda mais baixa e 17 milhões para a renda mais alta. Super ricos. Se os ricos têm equipamentos profissionais para escalar, os super ricos têm veículos adaptados para subir terrenos íngremes, podendo comer quanto quiserem e abastecer a qualquer hora. Isso é o que significa pertencer aos super ricos. As pessoas aqui ganham entre R$ 2.000 e R$ 3.200 por dia, ou de R$ 60 mil a R$ 96 mil por mês. Estar nesse nível de riqueza é ter uma base financeira tão sólida que dá acesso a um monte de privilégios. Férias de luxo, carros de alto padrão, várias propriedades, eventos fechados e experiências premium. Nesse nível, sobra dinheiro a ponto de poder comprar um carro só porque alguém te desafiou a fazer isso. Esse nível de riqueza também te dá acesso a atividades sofisticadas e a eventos exclusivos, além da possibilidade de ter consultores financeiros especializados, já que você pode pagar alguém para cuidar dos seus investimentos. E no aspecto social, os super ricos convivem em círculos de alto rendimento, onde as conversas giram em torno de investimentos, marcas de luxo e filantropia. Você alcançou uma posição onde pode desfrutar da estabilidade financeira sem grandes preocupações com o futuro. E no experimento, os super ricos teriam ao final de 35 anos 20 milhões para a renda mais baixa e 32 milhões para a renda mais alta. Milionário. Fazer uma escala da montanha a pé já ficou no passado. Eles agora usam helicópteros para alcançar alturas que a maioria só sonha. Enquanto os pobres ainda estão no começo do caminho, aqueles já chegaram ao final faz tempo. Em 2024, o Brasil registrou aproximadamente 433 mil milionários, cerca de 0,21% da população. Ser milionário significa ter um patrimônio líquido superior a 1 milhão, ou seja, a soma de ativos, casas, investimentos, dinheiro, menos as dívidas. As pessoas nessa classe podem facilmente ganhar mais de 150 mil reais por mês. Aqui você basicamente não se preocupa com quase nada. Eu digo quase porque, mesmo ganhando muito, ainda não pode manter uma frota de carros de luxo sem comprometer boa parte do patrimônio. Por isso, ser milionário não significa ser bilionário. Você ainda não está no nível de magnata, mas ainda assim tem uma posição muito acima da população mundial. Se um milionário que ganha 200 mil por mês investisse 10% da renda durante 35 anos, no final ele teria cerca de 68 milhões de reais, se tornando assim a próxima classe que vamos falar. Multimilionários. Se os milionários usam helicóptero, os multimilionários já sobem a montanha em jatos particulares. Ser multimilionário significa ter um patrimônio líquido que vai muito além de 1 milhão, chegando a dezenas ou centenas de milhões. Ser multimilionário não significa ter muito dinheiro, mas sim sobre ter tantos zeros na sua conta bancária que até a sua calculadora começa a travar. Essa fortuna pode vir de negócios muito bem sucedidos, investimentos inteligentes ou até uma herança bem generosa. Ser multimilionário significa viver em mansões de luxo, ter coleções de carros de luxo e diversas propriedades espalhadas pelo mundo. Nesse nível de riqueza, as suas decisões não são baseadas em necessidade, mas em interesses e paixões. Mas vale lembrar, isso não significa ter dinheiro vivo sobrando o tempo todo. O patrimônio pode ser gigantesco, só que uma boa parte dele está preso em ativos, imóveis, empresas e investimentos. Agora, supondo que um multimilionário ganhando 1 milhão por mês investisse 10% da sua renda durante 35 anos, teria ao final impressionantes 339 milhões de reais, mas ainda assim não chegaria no nível dos bilionários. Os bilionários não escalam mais a montanha, eles compraram a montanha inteira e todas as classes abaixo trabalham para ele. Ser bilionário significa fazer parte de um clube exclusivo, onde as pessoas competem para ver quem tem o maior patrimônio líquido. Para você ter uma ideia da dimensão de ser um bilionário, enquanto 1 milhão de segundos equivale a 12 dias, 1 bilhão de segundos equivale a 32 anos. Basicamente, se você tivesse 1 bilhão e gastasse 5 mil reais por dia, levaria 548 anos para gastar tudo. Com bilhões na conta, é possível comprar ilhas particulares, frotas de iate e talvez até um pequeno país. Mas não se trata apenas de luxo. Muitos bilionários investem em tecnologias
e negócios que moldam o mundo atual. No entanto, essa riqueza também traz muitos desafios, como pressão social para ajudar o mundo e a constante crítica pública. E como forma de agradecimento por você ter ficado até aqui, eu deixei no primeiro comentário fixado o link de um curso completo sobre investimentos, com um desconto exclusivo para vocês que acompanham o canal. Esse curso vai do nível iniciante até o mais avançado, perfeito para quem quer realmente dar um passo a mais na vida financeira. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que achou do conteúdo. Isso fortalece muito o canal. E claro, se quiser continuar aprendendo mais sobre educação financeira e investir no seu futuro, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Agora, se nesse momento você estiver meio apertado de dinheiro e não puder investir no curso, não tem problema. Aqui no meu canal já tem vários vídeos gratuitos onde eu ensino como aproveitar melhor cada centavo do seu dinheiro. Inclusive, está passando agora na tela um vídeo muito especial, onde eu mostro passo a passo como transformar o seu salário em riqueza. É um vídeo um pouco mais longo do que esse, mas cheio de conteúdos prático e completo. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!